imagem que me vinha, apesar de tanta conquista que você teve, e não diminuindo o que você já recentemente já conseguiu, né? Em forma de liberação mesmo. Mas uma imagem para mim muito. Eu vou falar isso, e gostaria que você escutasse como um incentivo, um incentivo muito grande. É muito grande. Então, está longe de ser uma crítica. Pelo contrário, primeiro um elogio e depois um incentivo. Então, o que eu sinto ainda muito interessante é que ainda você tem os dois freios de mão puxado. E engraçado que me fez uma imagem que há muitos anos eu não via, que eu não vejo, na verdade, e que eu nunca me lembrei mais disso, não sei por quê, me veio a imagem de dois. Vão falar que eu sou muito velha, fazer o quê? Mas é a verdade que eu vi isso. Fazer o quê? Eu vi dois freios de mão de um Fusca. E um em cada mão. Mas aquele Fusca, aquele freio, exatamente é aquele freio. Não posso falar que era outro freio, que era freio. Então, eu vejo você puxando com os dois puxados. Ou seja, vamos ver o que essa imagem traz, né? É como se. Ai, ai. Bom, o que eu sinto é que esse freio, ele é antiquado e ele é fraco. Então, ele não vai ser suficiente para conter a sua luz, o seu potencial, né? E então, eu sinto que ele é como se fosse, comparando, é como se eu tivesse, nos tempos de hoje, né, segurando dois palitos de dente e pretendendo que esses dois palitos de dente exercessem a função de freios, como se os freios do Fusca que eu vejo fossem totalmente inadequados, ou seja, você disse que a sua característica virginiana, né, ainda contém muito no detalhe, no perfeccionismo, talvez na autoexigência. Sim. E então, veja, o que eu sinto é que você, a frase é, nada vai te segurar. Nem o seu lado virginiano, nem coisa nenhuma, não vai te segurar. Não vai te segurar, porque tudo o que poderia te reter é frágil demais frente à sua luz e ao seu potencial. E agora eu vou te dizer mais. Você não responda, você só aceite. Você não questione, Nem queira saber mais que isso. nem queira me inventar mais, porque essa é a verdade. Não tenho como falar que essa não é a verdade. É o campo está trazendo. E aí é só. E aí, que você poderia questionar? Você poderia olhar para o freio. Então, agora o questionamento que eu te permito seria olhar para o freio, os dois, né? Os dois freios de mão e falar: Meu Deus, como vocês são frágeis. Como. Não, vocês são insustentáveis. Não tem como vocês me falarem que vocês vão me conter. Porque eu vou. Eu vejo agora a imagem. Hoje está uma coisa diferente. Eu vejo a imagem dos três porquinhos em que ele assopra a casinha e a casinha cai, sabe? Sabe aquela dos três porquinhos que a casa cai, que eles assopram? Não? Tem a história dos três porquinhos, e aí tem os desafios todos, e aí assopra, a casa cai. Então é como se você assoprasse, e aí é tudo, essa, toda essa ideia que você tem de limite ou de perfeccionismo, tudo isso cai por terra. Então, o que você conquistou até agora, daqui para frente, vai te levar cada vez mais a você se convencer de que, de que é uma perfeita perda de tempo você ficar com essas caraminholas na cabeça.
Estar com você é assim muito revelador para mim e aí afirma os meus medos, né? Os medos de não saber lidar com aquilo que nós temos disponíveis para nós. Então, a primeira vez que eu tive com você e você fez a minha leitura de campo, falando da minha ancestralidade, de como você via aquilo, e eu já estava no caminho da fitoenergética, das tinturas e tal, e isso fez com que aquilo afirmou que eu estava correta e que aquilo era o melhor, que era realmente aquilo, que tudo que eu estudei até hoje, todas as formações que eu tenho, é como se afunilasse para esse momento de hoje, né? Tudo que eu fiz lá atrás. Então, é como se agora fosse o momento de juntar tudo isso. E a semana passada, ou foi esta? Semana passada, né? Que a gente fez aqui sábado, aquele encontro sobre o curso de benzimento lá. Eu me inscrevi naquela semana, não comentei com ninguém, e você chega e você faz aquela leitura para mim sobre benzação. Aí eu falei, cara, é isso, né? Tá tudo fechando aqui. E aí, quando você fala agora, Vamos só esclarecer isso, porque aquele dia nós não gravamos. Então, o campo naquele dia daquele encontro, né, fez essa revelação, né? Comentei com você, nossa, eu sinto você nesse caminho de uma força, de uma capacitação para exercer a sua voz, e como eu senti, era como se fosse uma benzição mesmo. Eu vejo você fazendo como se fosse uma benzição, e que não necessariamente você falasse, mas que ao menos que você já pensasse a sua capacidade de atingir patamares diferentes com esse seu centramento já era muito grande. Aí você falou, vamos só relembrar aqui, como o pessoal acho que não vai ter escutado. O que que você falou? Quando eu te disse isso na época, que confirmação foi para você? chegou assim, é só isso que está te faltando para completar a tua missão. Veio como uma afirmação disso, né? Porque o benzer a essa questão, eu faço reiki, eu aplico reiki, né? E aí, mas o benzer é uma coisa à parte que está chegando muito forte. E eu estava pensando assim, quando eu vou fazer isso? Como que eu vou abrir isso, né? E aí eu me inscrevi em um curso que começa, não sei que dia agora, são 4 dias. Só uma coisinha, E você já tinha se inscrito quando a gente conversou? sim, mas eu não tinha comentado com ninguém, porque eu Isso. senti. E aí fui para o Facebook para ver uns aniversários que eu tinha que cumprimentar umas pessoas, que é uma coisa que eu raramente faço. E aí chegou essa informação ali para mim e eu acabei me inscrevendo intuitivamente nisso, né? Já Então, há muito. vamos resumir para as pessoas entenderem. Então, você vinha com surgiu esse movimento em você, e aí o dia que nós nos encontramos no evento, o seu campo gritou para mim, nossa, é isso. Aí quando É eu falei, isso. você teve uma confirmação. Eu Entendi. tive uma confirmação disso, né? E E assim é impressionante como as tuas leituras de campo são precisas nesse aspecto, né? É inegável esse poder que você tem da leitura de campo, porque para mim é algo que chega assim como se a tua voz em mim na leitura de campo é assim: tá tudo certo, é isso, é a sua vez, é agora. E agora você diz para mim: o teu freio de mão se assemelha a dois palitinhos. O que é dois palitinhos de dente?